Eu sou o homem que conheceu a dor, sobre a vara do seu trono. Conduziu-me e me fez caminhar nas trevas e não na claridade. Ele não cessa de voltar a mão todos os dias contra mim. Consumiu a minha carne e minha pele, partiu meus ossos. Em torno de mim acumulou veneno e dor. Fez-me morar nas trevas como os mortos do tempo antigo. Cercou-me com muralhas sem saída. Carregou-me de pesados grilhões. Não obstante, meus gritos e apelos sufocou a minha prece. Fechou-me a vereda com pedras e obstruiu o meu caminho. Foi ele para mim qual urso de emboscada, qual leão traiçoeiro. Desviou-me para dilacerar, deixando-me no abandono. Hesitou o arco e me tomou para o alvo de suas setas. Cavou em meus rins as flechas de sua aljava. Tornei-me escárnio do meu povo, objeto constante de suas canções. Saturou-me de amarguras, saciou-me de absinto, quebrou-me os dentes com cascados, mergulhou-me em cinzas. A paz foi roubada de minha alma, nem sei mais o que é felicidade. E eu penso, perdi minha força e esperança no Senhor. A lembrança de meus tormentos e minhas misérias é para mim absinto e veneno. Pensar nisso sem cessar, minha alma estabelece dentro de mim. Eu, porém, vou tomar a peito para recuperar a esperança. Cristo se fez por nós obediente até a morte e morte de cruz. Todos reconheceis fidelmente como homem, e vos obedecendo até a morte humilhante na cruz, Cristo vai por exaltou. Proclamação do Evangelho de São Mateus. Glória a Deus, Senhor. Chegando ao lugar chamado Gólgota, se diz: lugar na caveira, dele a beber vinagre misturado com ferro. Mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado,
E da mesma maneira também, os príncipes e sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e crê-lo-emos. Confiou em Deus, livre-o agora, Simão, porque disse: sou o filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também no rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns que ali estavam, ouvindo isto, diziam: este chama para Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhes beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Jesus, chamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer que o Filho de Deus, sendo de condição divina, desceu de junto do Pai e assumiu a nossa humanidade, e Maria, por obra do Espírito Santo, nós fizemos a memória do Natal. Então, no Natal nós celebramos essa descida do Filho de Deus junto do Pai, que assume Maria para a nossa humanidade. Nós fizemos memória do mistério da encarnação do Filho de Deus. E a glória do Filho de Deus, ela foi escondida, ela foi velada por detrás da humanidade. E através da vida pública de Jesus, ela se manifestava. Quando Jesus curava alguém, quando fazia um milagre, quando perdoava os pecados, quando ressuscitava os mortos, essa glória, ela se manifestava, mas ela estava escondida e velada por detrás da nossa humanidade. E a falta de fé das pessoas daquela época levou Cristo a sofrer a paixão e a morte. E o Evangelho relata que o mundo ficou em trevas, tudo que o mundo ficou em trevas. Porque a luz se apagou. Quem é a luz? Porque Jesus Cristo, luz do dom da fé daquelas pessoas, leva-o para a cruz, onde ele sofre a paixão e a morte, e o mundo ficou em trevas. E nós devemos aquele comentário desse candelabro aceso, dessas velas que vão se apagando, simbolizam que a glória é do Senhor. Então, também hoje devemos ver a nossa falta de fé, faz com que aqueles matamos o Cristo, o nosso irmão, a nossa irmã, e a glória de Deus que vai se apagando no seio da nossa sociedade. Parece que vive num mundo mergulhado em cultura de morte. Onde está a cultura da vida? Até nós não nos questionamos. Você liga Maria João,
sua glória se esconde por detrás da humanidade, da autoridade, da sua vida, no mistério de encarnação, da encarnação de Maria, por obra do Espírito Santo. E somente aqueles que tinham fé percebiam a glória do Senhor se manifestando, quando Ele curava, ressuscitava, perdoava os pecados, quando tinha palavra de vida e esperança. E a falta de fé do povo leva Jesus a sofrer a paixão, e a morte e a glória do Senhor se apaga na cruz, o mundo fica envolto em trevas. Seria bom hoje eu perguntar: a minha fé está viva dentro de mim? O meu falar, o meu agir, são manifestações dessa fé que eu tenho em Cristo? Transmite a vida, a esperança dentro da família, da igreja, da sociedade? Por que contemplamos a cultura de morte? Por que não, a gente não consegue, às vezes, perceber a cultura da vida? Mas se eu tenho fé, você tem fé verdadeira, autêntica, nós vamos perceber que até por trás da cadeira de morte, Deus quer falar no nosso coração, na nossa consciência. Ele quer se servir de mim, de você, para vencer toda a morte, para que a vida ressurja na família, na igreja, na sociedade. Tem uma passagem da São João que fala: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Agora, Ele quer se servir de você. Nessa ogiva nos dizer que aquele que te criou sem ti não te salvará sem ti. Deus quis precisar de mim, quis precisar de você, para que vençamos essa cultura de morte, para que a vida vá ressurgindo dentro da família, dentro da igreja, dentro da sociedade, para que a glória do Senhor possa resplandecer e possamos nós contemplar a virtude da glória do Senhor por meio da sua ressurreição, que vence o pecado, que vence a morte, que vence o mal. Uma vez que nós somos Cristo, nós somos chamados a trabalhar com essa cultura da vida, para que a morte seja espaço à vida, seja espaço à graça, seja espaço ao mundo. Então, peçamos ao Pai que nesta Semana Santa terá o seu culminante no rito pascal, possamos morrer